Olá a todos e sejam bem-vindos ao mais recente episódio do Tudo sobre Futebol Americano. Hoje, para falar sobre o Super Bowl 55, Tom Brady contra Patrick Mahomes. Olá a todos, então bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Tudo sobre Futebol Americano e hoje com um convidado, um excelentíssimo convidado, o grande Duarte Carreira. Meu amigo, como estás? Estou bem, muito obrigado. Pá, muitos parabéns pelo podcast, tenho ouvido. Muito boa iniciativa, como sempre. És um tipo cheio de iniciativa. E estou bem, cheio de vontade de ver o Super Bowl. E pronto, vamos lá a isto. Já tens a prateleira cheia de pipocas e nachos e Fui cenas. comprar nachos há pouco, mas apenas porque, epá, isto durante a pandemia, os nachos não podem ficar só para o Super Bowl, fechado em casa. Convém comer algumas coisas que confortem o coração, já que não podemos ir lá fora e fazer aquelas coisas que todos gostamos, mas pronto. Epá. Tem que ser. Mas sim, sim, não no é? domingo vai ser menu Super Bowl. E eu não me esqueço que há 2 anos atrás estávamos os dois preparadíssimos para comentar o primeiro Super Bowl, na altura Patriots-Rams. Também com o Brady, não é? Também com o Brady, não é? Mas olha, saltando então aqui para a ação e falando um bocadinho sobre o Super Bowl e aquilo que tu achas, aquilo que eu te pergunto é como é que tu viste o percurso destas duas equipas até este Super Bowl e se em setembro, na altura, em setembro é muito difícil de fazer futurologia, não é? Mas se em setembro achavas que isto era um Super Bowl possível de anteciparmos? Eu já não sei qual foi os brackets que fiz, mas tenho a certeza que pus os Chiefs no Super Bowl. É difícil não o fazer, não é? É difícil não fazer, exatamente, É. porque não, eu vou dizer uma coisa que nos podcasts da Eleven nunca disse, nem disse no ar. Eu sou um fã dos Patriots, né? Toda a gente que me conhece sabe que eu sou mega fã dos Patriots, apesar de conseguir manter aquela isenção. Custou-me imenso o Brady sair dos Patriots, normal, é difícil, e confesso que em setembro, quando falávamos sobre o Super Bowl e sobre a época, eu dizia, pá, não, o Brady está velho, isto não vai dar, vai. Mas eu acho que era mais um wishful thinking do que propriamente achar que ele não estava ali para as curvas, não é? Então não foste um bradista. Um bradista, como o Futre. Não foste um bradista. Mas eu sou um bradista na altura lixado com a vida. Porque, pronto, vê-lo sair de New England custou-me imenso. Acho que foi daquelas coisas. Eu sempre achei que ele ia acabar a carreira nos Patriots. E agora percebo que ainda bem que não o fez. Porque o homem ganhou outra vida. Já viste a quantidade de vezes que vês o Tom Brady a sorrir? Que é raríssimo. É verdade. O tipo está outro, está noutro registro, está super contente. Percebíamos no início da temporada que a equipa não estava a funcionar como se queria, mas, como sempre, não é em setembro que tu ganhas o Super Bowl nem que vais aos playoffs, é durante a época toda. E como nós sabemos, porque já jogámos e já estivemos ligados ao desporto, no fim é que conta. Eu, por acaso, eu lembro muito disso, das nossas conversas daquele primeiro ano 11, em que tu dizias sempre, em setembro e em outubro, não, o que conta é a partir do início de novembro. Aí é que nós começamos a separar o trigo do joio, não é? E começamos a ver um bocadinho das equipas que ganham relevo. Mas os Chiefs eu acho que são um antagonista nisso, porque nós em setembro já antecipávamos que eles iam ser a nata da AFC. Os Buccaneers é que eu falo por mim, mas eu esperava que eles fossem bons, mas eu não esperava que eles chegassem a um Super Bowl no primeiro ano com Brady de forma alguma. E com os Packers na forma que estavam, não é? Sim. Pá, era normal que os Bucks perdessem com os Packers. Ninguém ficava chocado, não é? Só que é um bocado como Bolas, agora quero dizer o nome do treinador dos Bucks e estou-me a esquecer completamente. Bruce Arians. O Arians, Bolas, obrigado. O Arians dizia, bastou um homem para que a organização toda fizesse o step-up. E às vezes é isso. Não é? E o Brady é realmente aquele tipo que faz com que tudo à tua volta melhor.
Veja-se o caso da mulher, não é? Ele melhorou claramente quando largou a ex-mulher e passou para a Gisele Bündchen. Mas estou a brincar, como é evidente. No caso dele foi evidente. Mas claro que tem uma defesa de topo também, não é? Aquela Sim. defesa também acho que nunca seria possível se o Brady não estivesse lá. Houve imensos jogadores que abdicaram salário, como nós sabemos, não é? Para poderem ir jogar numa equipa que almejasse ganhar um Super Bowl. E Sim. claramente, mesmo que não ganhe, e atenção, e o Gronkowski ter se regressado. Isso aí acho que é mais. Acho que aí podemos fazer a discussão do ambiente de New England versus a personalidade do Gronkowski. Portanto, acho que ele o Gronkowski não encaixava assim tão bem em New England, naquela matriz do your job e o inverno todo fechado, à neve, etc., sem grande coisa para fazer. O Gronkowski é um tipo que quer é festa, não é um party boy. É um goofy, não é? É um goofy. E Não, ele ali encaixou que nem uma luva. imagina, ele ter regressado, mesmo depois a situação toda em torno do Fournette, que foi dispensado e depois, obviamente, foi para um contrato super amigável para Tampa Bay. É a oportunidade. Sim, houve ali uma data de alinhamento dos planetas para que isto tudo acontecesse, não é? Mas a mim uma das coisas que me deixa mais entusiasmado, e é toda a narrativa que tem havido à volta deste jogo, é mesmo na questão de vermos um Brady no palco maior contra o miúdo que dizem que nos próximos 10, 15 anos se calhar vai superar Brady. E perspectivando um bocado isso, o que é que tu achas que vamos ver no dia 7 no Super Bowl? É tão difícil pensar que uma equipa que jogue contra os Chiefs não vá sofrer em condições normais, não é? Imagina que o Mahomes se lesiona logo no início do jogo ou a dada altura, é completamente diferente, muda o sentido de jogo sem qualquer hipótese. Agora, olhando para fazendo a análise fria, eu acho que vai ser preciso os Buccaneers marcarem mais de 30 pontos para termos uns Patriots, disparate, Ajeita a boca para a verdade. Bucks, foi um bocado desculpa. Mas, para ter uns Bucks acima dos Chiefs, acho muito complicado. O Mahomes, como nós vimos no Super Bowl anterior, na maior parte dos jogos a doer, não falha, aquilo é impressionante. Não é só por ele, é o sistema todo. Aquilo está montado de uma forma em que ele é claramente o gênio dentro de campo daquela equipa. E eu acho que vai ser difícil os Chiefs não meterem 30 pontos nos Bucks. Por outro lado, e como já vimos, o Brady é um jogador de altos e baixos em que os altos têm compensado os seus baixos. Ou seja, do lado de lá não tem sabido aproveitar da melhor forma, graças à excelente defesa que Tampa Bay tem, como é evidente, não tem sabido aproveitar da melhor forma os momentos menos positivos do Brady. Basta ver o que aconteceu contra os Packers, não é? 3 interceptions de seguida. Em qualquer circunstância, eu diria que das 32 equipas, para aí 30 perderiam esse jogo se estivessem nessa situação. Sim. Portanto, acho que vai ser muito complicado. Adorava mesmo, eu tenho o meu coração completamente dividido. Eu adoro o Patrick Mahomes, apesar de ser da mesma divisão, da mesma conferência que os Patriots. É difícil não gostar do Mahomes. Não, exato. A menos que sejas o Pedro Fernandes. Sabes? O Pedro Fernandes diz isso, mas eu acho que ele tem em casa um póster do Mahomes. Depois diz, pá. Não, mas é difícil não gostar dele, porque ele é. Nota-se que é um bom miúdo, nota-se que vem com uma boa, um bom mindset, uma boa atitude. Mas sabes, eu estou sempre. É engraçado falares do Mahomes nesse aspecto. Eu quando o vejo. Tu sabes a minha opinião relativamente ao Baker Mayfield, ao Kyler Murray, aquela expressão corporal negativista, percebes? Que eles têm muito. Tu não vês isso no Mahomes. Zero. Yeah. É surreal. Porque ele é um miúdo da mesma idade que estes rookies, não é? Tem mais um ano, menos de 2 anos,
tanto faz, mas é da mesma geração e a atitude é completamente diferente. Claro que nunca teve o peso de ser a escolha número 1, nunca teve o peso de ser o chosen one. Lembras-te? Eu pelo menos lembro-me de ver algumas peças, acho que foi com o Tyreek Hill a dizer, quando ele veio para o training camp, que acho que a primeira semana de treinos do Mahomes foi horrível. Ou os primeiros treinos foram horríveis e eles diziam, pá, mas quem é este gajo? Pá? Quem é este gajo? É verdade, é verdade. Hoje em dia é a figura maior do futebol americano. Não, isso por acaso foi um tópico que nós cobrimos aqui no último episódio, a falarmos que Mahomes foi a última peça do puzzle, porque ele não chegou com a pressão de ser o Messias de Kansas City ou ter que acontecer. Ele entrou muito fininho pela porta secundária e de repente vê-se no palco principal ao fim de um ano, depois de um ano também com mentoria com Alex Smith, que eu acredito também lhe deve ter dado bons ensinamentos e bons valores. Mas lá está, é difícil não gostar de Mahomes, mas depois lá está, tens o Brady, que tu também, pá, tu tens essa ligação e eu também, apesar de não simpatizar da mesma forma que tu com os Patriots, eu gosto do Brady. Eu acho que aquilo que o Brady fez é contrariar todas as expectativas que tu podias ter, ser a 79ª escolha do draft, pá, e chegar onde chegou e ter feito o que fez eu anseio pelos documentários e pelos livros que venham aí, tá, porque acho que vão ser brutais. Mas vais ter que esperar, porque ele, pelos vistos, quer jogar muito mais tempo. Vamos lá ver até onde é que ele vai. Eu acho que é uma história, vai ser incrível. O Brady, é engraçado que tu vais reparar que ter tirado o Brady de New England mudou muito aquele ódio que se tinha ao Brady. Hoje em dia é muito mais aclamado o Brady por aquilo que está a fazer, porque provou que não é só o quarterback de sistema. Não é? Sim, ele era o quarterback de sistema New England, ali ele é o sistema, não é? E tu vês perfeitamente que a mão dele ali também já é evidente. E portanto acho que há uma opinião generalizada de que o Brady é de longe, eu sou suspeito de dizer isto, mas para mim é de longe o melhor de todos os tempos, por tudo o que faz, com a idade que faz, estar nesta posição. Nós todos nos lembramos de Peyton Manning no seu último ano. Era sim. Mas ganhou o Super Bowl, é incrível a mesma, sim. não há. Mas em termos de qualidade, o Brady é incrível, não há. Sim, está noutra liga. Eu vou vestir a minha jersey de New England. Então mas eu tenho duas perguntas para ti. E a última para te perguntar quem é que tu achas que vai ganhar e qual é que é o resultado. Mas antes disso, imagina um cenário, um universo paralelo, onde tu tens Tom Brady nos Chiefs e Mahomes nos Bucks. Quem é que tu achas que ganhava se o jogo fosse assim? E depois dá-me o resultado. E quem é que tu achas que vai vencer naquilo que é a nossa realidade, onde nós estamos atualmente? Mas queres que te diga já? Sim. Tenho a certeza que se o Mahomes estivesse nos Bucks, que eu também ia pender para os Bucks. Eu acho que eles vão acabar por... Então achas que vai ser Bucks no matter what? Não digo no matter what, porque lá está o Tom Brady. Esse é que é o problema. Ok. É que é o problema. Mas acho que o Mahomes vai levar a equipa às costas, como leva sempre, aquilo é impossível. Também vão sofrer muito, e eu espero que sim, que seja um Super Bowl cheio de pontos, com muito jogo, para tu ficares rouco, que é uma coisa muito boa. Vais gritar que se farta, isso era um ótimo sinal. Imagina teres um resultado tipo 51-54, como nós já assistimos. Naquele grande jogo entre os Rams e os Chiefs, não é? Esse jogo. Olha, esse jogo ser um jogo de Super Bowl. Era incrível. Era incrível. Então, mas vá, disseste Bucks com o Mahomes e agora, num cenário em que estamos, vais com o Mahomes nos Chiefs, é isso? Vou. Com muita pena minha, mas estou 50% contente. Estás dividido. Fico super contente, independentemente de quem ganhe. Porque são dois quarterbacks que todos gostamos, tirando o Pedro Fernandes, obviamente em público, mas acho mesmo que ninguém vai sair frustrado se for um grande jogo. Eu também estou muito por aí. Imagina, eu estou Bucks, eu já deixo o meu prognóstico. Eu acho que os Bucks vão ganhar porque eu prefiro ir com o Brady e errar do que ir com o Mahomes e falhar. Por isso, eu prefiro assim, mas acima de tudo eu quero é que seja um grande jogo, como tu disseste. Isso. Acho que vai ser um jogo brutal para quem possa começar a ver NFL e possa apanhar este primeiro jogo pela frente. Eu comecei a ver futebol americano nos playoffs da NFL. Nos playoffs, há muitos anos.
comecei por ver a final de college football entre Auburn e do Cam Newton contra quem? Auburn, já nem me lembro. Eu sei que tu és um fanboy do Cam Newton por causa disso. Sim, por causa disso. E depois comecei a ver e o jogo dos Patriots em que eu fiquei fã dos Patriots foi quando os Patriots perdem com os Jets. Não é Divisional Round, mas foi numa coisa... No final de conferência? Não. Não sei se foi final, foi no Divisional. Sim, foi no Divisional. Foi na altura do Rex Ryan e do Mark Sanchez. Sim, que eles depois foram ao final de conferência e perderam no final de conferência contra os Ravens, se não me engano. Ravens. Eu acho que foi Steelers. Já não sei, já são tantos jogos. Sim. É verdade. Yeah. Eu vou fazer 40 anos, portanto, não estou velho. Olha, achas que o que é que o Brady pensa sobre isso? É 43 e está para as curvas. Ele vai dizer, mestre, vai-te mexer, pá. Ou então é como a Gisele diz lá em casa, papai não sabe nada. Ainda não viste esse vídeo? Não, tenho que te mandar o vídeo, pá. Manda. Muito giro que circulou em que um jornalista brasileiro, o António Curti, fez uma pergunta ao Brady se ele falava português. Ele diz, pá, lá em casa os meus filhos falam, a única coisa que eu vou ouvindo é o papai não sabe nada. Muito bom. Tenho que te mandar isso. Não sabia. É muito bom. Mas pronto, olha, meu amigo, obrigadíssimo aqui por te ter junto a mim e termos falado aqui um bocadinho. Já tinha saudades de te ver e também de falar contigo. Por isso, fica também aqui o convite para participares de vez em quando aqui connosco. Sabes que vais ter sempre microfone aberto para o efeito. Porta aberta agora nesta altura, não. Porta aberta não é recomendado. Não dá. A DGS ainda vinha chatear. É isso. Mas tens aqui microfone aberto para te juntares a mim, ao Pedro ou ao Nuno. É um prazer. Por acaso disso. E olha, um grande abraço para ti, um grande abraço para a tua família e um abraço também para todos aqueles que nos ouvem e que nos fazem aqui também crescer. Fica ao convite, já sabem, de irem partilhar o podcast, partilharem aqui também as vossas ideias. Podem utilizar a hashtag NFL11 ou tudo sobre FA. Nós estamos sempre com o olho numa hashtag, com o olho na outra. Por isso, vamos andando sempre aqui em cima do assunto. Obrigado a todos, um grande abraço e estamos muito próximos do Super Bowl 55. Mahomes e Brady vai ser um arraso.